Vem cá, o Danilo falou ou não falou o que falou? Vamos ver o que ele falou aí na entrevista à Romário TV, né? Depois eu quero ver o que o Papa vai explicar disso aí. Colocar o link. Se vai defender. Para colocar o link aí, se quiser usar, vamos botar o link da Romário TV aí no chat. Vamos lá, vamos ver então a fala do Danilo, entrevista ao Romário dias atrás. Bota aí na tela. E você acredita que o Brasil tem real condição de ser campeão mundial ano que vem? Hoje. Não. Hoje, quer dizer, o futebol acredita tudo. É até difícil falar isso, porque o capitão da seleção brasileira vai falar que o Brasil não pode ganhar a Copa do Mundo. Hoje, do jeito que tá, cara, se você olhar para a seleção brasileira, é uma bagunça. Quer dizer, não vamos ter um treinador novo agora. Administrativamente, nós estamos entregue a não sei o quê. Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas eu acredito muito que de agora até o ano que vem, as coisas possam melhorar muito, entendeu? E aí que vai dos jogadores, do Ancelotti, a capacidade de se blindar de tudo que está acontecendo no extracampo, a capacidade de se blindar de crítica, a capacidade de se blindar de expectativa, porque isso arrebenta. Fala, o Brasil ganhou de 2-0, mas jogou mal, meu irmão. Ganhou. Ganhou, né? Entendeu? Então, o Brasil não tá jogando bem? Pô, também eu quero jogar bem, cara, todo mundo quer jogar bem, não quer passar dificuldade. Mas, cara, se puder, entre não ganhar e jogando um futebol maneiro, ou ganhar e não jogando bem, eu prefiro ganhar, desculpa, eu sou desse. O primeiro papo aqui que eu quero dizer aqui é o seguinte, concordo com o papo, ele foi sincero, né? É uma entrevista assim... Está sendo muito elogiado pelos torcedores, tá? É o sincerão. E claro, você é obrigado, a gente tem que fazer isso, a gente tem que contextualizar. Eu não sei o dia em que aconteceu essa entrevista. Claro que o cara antes fala... do Dinaldo cair. Mas o cara, pressão no o cara Edinaldo, falar isso 20 dias atrás é diferente dele falar hoje. Concordo que é diferente. Concordo que ele falar isso 10 dias atrás é diferente de falar hoje. Mas é emblemático o capitão da seleção falar que a gente não vai ganhar a Copa do Mundo. Mesmo antes do Ancelotti assumir. Eu acho assim, né? Apesar disso tudo, dito isso... ele fala do Ancelotti, né? Ele já sabia, ia então... assumir. Ele fala, vai assumir. Mas ele elogia, ele diz que tem um ano e ele acredita que possa resolver, mas que naquele momento estava tudo muito errado. Eu acho que a primeira fala dele acabou... Ele mesmo sentiu que talvez tenha sido fora do tom. Ele até fala, sei que é ruim o capitão da seleção brasileira então falar não diga. que a seleção... Então não diga. Mas acho que já tinha saído. Se é ruim, não fala, amigo, não fala. E aí ele tentou dar uma contornada ali depois, no sentido de que... é quando ele faz a crítica à CBF. Aí ele faz a crítica porque, segundo o Papa, essa entrevista dele foi antes, inclusive, da posse do novo presidente, da apresentação do próprio Ancelotti. Então, assim, era aquele momento conturbado de ainda na justiça, essa indefinição sobre quem vai ser presidente, quem não vai. E ele faz uma crítica ali... Nem tanto ao campo, né? Acho que o Danilo não faz uma crítica ao campo da seleção. Ele faz uma crítica à organização do futebol brasileiro, a CBF, a seleção brasileira. E ele acaba exatamente usando, hoje não seremos campeões por causa dessa confusão toda que tem extracampo. E aí depois acho que ele vê que foi meio fora do tom, talvez, ele pode até achar isso, tá? Não tô falando que ele não pode achar isso, não. A gente aqui pode achar isso também. O problema é o capitão da seleção brasileira achar isso e declarar isso. Achar ele pode, guarda pra si, Só né? não devia falar. O famoso sincericídio, né? Você acaba cometendo, você é sincero demais. Mas você não acha que de repente era uma forma também de pressionar o Edinaldo naquele momento? Ele achou que talvez a entrevista fosse ao ar logo? Não, eu acho que ele poderia ter feito a mesma crítica sem falar isso. Eu entendi o posicionamento de vocês. Isso não é papel dele. Eu só acho que ele foi sincero. Eu gostei da sinceridade dele, cara. Eu gostei, porque é o que a gente mais critica aqui. A gente fala de... Eu sei, ele é o capitão da seleção. Mas se o próprio general, vamos lá, se o próprio general ou o capitão já é o capitão, ele tá reclamando, ele tá mostrando que tem um problema muito sério. Não, sim. A crítica dele é muito válida. Isso poderia cair mal na CBF se o Edinaldo continuasse, com certeza ele não seria mais convocado e não seria mais capitão, com certeza. Mas ele deu uma crítica que todo brasileiro queria criticar. Eu adorei a sinceridade dele. Ele não é todo brasileiro. Ele é o capitão da seleção brasileira. Sim, mas por isso mesmo ele tem uma responsabilidade maior de reclamar até do que tá errado. Não, mas reclamar internamente. Resolve isso internamente. O capitão da seleção brasileira. Eu entendo o que você falou. Não, eu também gosto de entrevista sincera, mas ele passou um pouquinho do ponto e ele sabe que passou. Mas sabe, mas acho que ele contornou bem. Eu acho que ele contornou bem. Não, ele contorna bem. Eu acho que ele contorna bem depois. Que foi isso aí. Ele queria acabar de detonar com o cara. Só que a entrevista demorou a ir pro ar. Mas havia outras formas de detonar. Tem um ponto. Né? Fala, Raíza. Não, o Danilo tem um ponto que é o seguinte: o Danilo ele é um cara que não tem a simpatia do torcedor brasileiro. Né? Não tem. Ele sabe, inclusive ele sabe que não tem. Né? Ele é muito ciente disso.
várias entrevistas ele já falou sobre essa questão, né? Hoje ele veio para o Brasil, está jogando no Flamengo, então a torcida do Flamengo tende a abraçá-lo um pouco mais, mas fato é que o Danilo nunca teve a simpatia do torcedor. E aí tem vários episódios, né, em relação ao Danilo. Por exemplo, teve aquele jogo durante a Copa América que ele discutiu com o torcedor, né? Aí a torcida, em geral, pegou demais no pé dele. Teve uma declaração dele sobre o trabalho do Fernando Diniz também, que na época muita gente também pegou no pé do Danilo por conta disso. Recentemente, durante o intervalo do jogo contra o Botafogo da Paraíba, ele é questionado pelo repórter sobre estar na lista da seleção brasileira. Ele dá uma resposta que é ali nas redes sociais, torcedor, de modo geral, pegou muito no pé dele por conta daquela declaração. Mas, assim, eu estou contextualizando isso para mostrar que esse é o Danilo. O Danilo é assim. Ele vai estar muito preocupado com o que as pessoas vão estar pensando dele ou do que vão estar falando dele. Ele vai responder assim, é o perfil dele, né? Aí a gente pode discutir se foi legal, se não foi legal. Eu acho que ele estava muito incomodado com o que estava acontecendo internamente na seleção brasileira, não só ele, como vários outros jogadores, mas o Danilo, eu vejo que, assim, ele, como capitão da seleção, ele já entende que ele realmente não tem o carinho do torcedor, né, que o torcedor já pega no pé dele, etc. Então eu entendo que ele chama mais para ele essas questões, né, de externar essas situações, que não é só um pensamento dele, é um pensamento de muita gente, de muitos jogadores, eu digo, tá? Dentro do elenco da seleção brasileira. E ele torna mais pessoal, né? Ele meio que vira o para-raio ali. Ele é o cara que, ele sabe, né? A carreira dele já tá terminando. Se ele for para essa Copa do Mundo, é a última Copa do Mundo dele. Ele entende que até agora ele não conseguiu o carinho do torcedor brasileiro. Dificilmente vai conseguir. Esse é o pensamento dele. Então ele meio que chama a responsabilidade ali de externar as insatisfações do grupo, né? E, obviamente, ele se refere ali a uma situação envolvendo o Edinaldo Rodrigues e toda aquela confusão. Aí trocou o presidente, também não significa que tá uma maravilha. Acabou de trocar, é tão incerto como aconteceu. Quanto, né? Exatamente, é tão incerto quanto. Aí eu acho que esse aí é um ponto. Já sobre ganhar, eu discordo dele. Por que eu discordo dele? Porque, cara, a Copa do Mundo é tiro curto, né? Às vezes você encaixa ali... Vamos pegar a última Copa do Mundo? A AFA, com todo respeito, não é nenhum exemplo de organização, né? Em relação à federação. Muito pelo contrário. É um exemplo de desorganização. O Marrocos, que chegou até a semifinal, foi terceiro lugar, tinha trocado de treinador antes da Copa do Mundo, né? Faltava um mês para a Copa do Mundo, trocou de treinador. Enfim, então assim, eu acho que é uma coisa muito particular. E eu acho que o Brasil tem chance, sim. Como que você pavimenta esse caminho? Pavimentou esse caminho da maneira correta? Na minha opinião, não. Mas que tem chances, tem. Eu penso assim, cara, eu concordo com um pouco do argumento de cada um aqui, entendi também o que o Papa disse sobre sinceridade, mas ao mesmo tempo, eu acho que a seleção está uma bagunça, quer dizer, quando ele diz a seleção está uma bagunça, ele está querendo dizer que a CBF está uma bagunça, é isso que ele quis dizer, segundo a leitura de todos nós aqui. Isso não necessariamente significa que o time seja ruim. Eu até acho que a seleção brasileira atual é fraca, tá? Mas isso não significa, uma coisa não está necessariamente associada à outra. E quando ele deu a entrevista, ele já sabia que o Ancelotti seria o novo treinador. Então, assim, o que está acontecendo agora já estava encaminhado, com a exceção da troca do presidente. Saiu o Edinaldo, entrou outro, que não sei se muda muita coisa na prática. O Ancelotti já estava confirmado, tanto é que ele disse, a gente vai começar agora com um novo treinador. Deve ter sido um dia ou 2 dias depois do Ancelotti ter sido anunciado pelo Edinaldo, tanto é que 3 dias depois houve a troca de presidente. O que eu acho é o seguinte, um cara que está na seleção brasileira, né, aí o Garoni disse uma coisa que eu vou complementar. Um cara que está na seleção brasileira, se ele acha que a seleção brasileira não tem chance na Copa do Mundo de 2026, ele não está na seleção camaronesa nem na seleção polonesa, está na seleção brasileira. Eu acho que um cara que está na seleção brasileira, que era capitão e tal, ele tem que acreditar que o Brasil tem chance em 2026. Me desculpe. Mas ele está sendo sincero. Mas alguém que está dentro da seleção brasileira, com o Ancelotti dirigindo, numa seleção pentacampeã do mundo, o cara tem que acreditar que tem chance. Eu não acho que mas ele pode pensar que não tem chance e não externar isso? Eu acho que não. Eu acho que um cara que está ali tem que estar confiante que a seleção tem chance. É porque é o trabalho dele também, né? Ele está na seleção brasileira, cara. Será que tem outros jogadores dentro da seleção brasileira atual
que pensam, a gente não tem chance. Eu sei que a gente não tem chance, eu só não vou falar isso. Vai lá pra quê? Será que tem alguém achando isso? Será que tem alguém achando isso? Então, eu discordo um pouco do Garoni quando ele diz o seguinte, ele pode até pensar isso e não externar. Eu acho que ele não pode pensar isso. Eu acho que um capitão da seleção brasileira, um cara do tamanho do Danilo, com a carreira internacional que tem, com a importância que tem de ter sido capitão da seleção brasileira, ele não pode pensar assim. Porque ele vai acabar, inclusive, influenciando outros jogadores, né? Que ele é capitão da seleção, né? Ou era capitão da seleção. Então, quem está no grupo da seleção brasileira, com o Ancelotti dirigindo, sinceramente, tem que acreditar mais do que a gente até. Sim. Nós é que somos os críticos, nós é que podemos chegar e falar assim, olha, se os caras lá eu acho que acreditam- tem pouca chance, eu acho que ninguém vai falar que não tem chance nenhuma. Eu acho que nenhum Não de precisa nós falar que é vai dizer. favorito. Acho que esse é o ponto. Não precisa chegar e falar, não, somos favoritos ao título. Não é. Aí seria uma grande de uma mentira. É difícil, é improvável, alguém pode mas achar a gente isso. vai trabalhar pra ser. Ponto. Mas eu tô mais na linha da raiz, eu acho difícil, mas cara, é tiro curto, né? E o Brasil com o Ancelotti, né? Faz O sentido, Ancelotti, como você quiser chamar, o Brasil com esse cara aí, pô, não tem, hoje não tem, ele foi assim, categórico, ele não deixou margem para, olha, eu acho que tem pouco, ele podia falar, olha, hoje é difícil, né? É uma tarefa muito difícil, nós não somos favoritos, ele podia falar isso, mas a gente vai para lá para ganhar. Mas não, ele falou, hoje não tem chance. Foi isso que ele falou. Eu acho que ele sentiu logo depois. Acho que ele sentiu que ele foi. Exagerou, talvez, né? Ele exagerou no tom ali. Talvez pode ser que ele nem pense isso exatamente. Pode ser que mude. Talvez o Danilo nem imaginasse voltar à seleção brasileira. Não sei se o Danilo tinha essa expectativa, essa perspectiva de retornar à seleção ainda com o Ancelotti para seleção. Enfim. Mas. Assim, acho que ele subiu do tom, mas eu acho que também não é uma. Nossa, que absurdo que o Danilo falou. É assim. Eu acho que se a ideia era criticar o Cai fora mal, de campo, caiu, pegou mal, com certeza alguma. se a ideia era criticar o fora de campo, nós todos concordamos que parece ser Sim. isso, né? Que era o negócio do lado do Edinaldo. Eu acho que ele poderia ter falado de outra forma. Falar assim, olha, chance a gente sempre tem, nós somos a seleção brasileira, né? A gente Mas ele falou isso mas tem logo que depois. organizar de lado de fora, né? Porque vai pois é. atrapalhar, para não Isso. atrapalhar a gente. Porque senão ficar uma bagunça, vai atrapalhar a seleção. Ele fala, né, sobre É blindar isso os que ele podia jogadores, sobre blindar o trabalho do Ancelotti, né, como é que eles têm que se fortalecer entre eles. Acho que ele confundiu uma coisa e outra. Acho que ele foi fazer uma crítica ao extracampo e acabou fazendo uma crítica também ao campo, que é você poder ser campeão do mundo ou não poder ser campeão do mundo. Acho que ele misturou uma coisa na outra e depois ele foi meio que separando ali, mas aí já tinha dito o que disse e acabou que gerou essa polêmica, né? Quer completar algo Espero aí, que não Papa? pensem nisso. Não, é isso, cara. Eu só acho que ele foi super sincero. Eu concordei demais com o que ele falou. O momento ali era terrível. E mesmo ele sendo jogador da seleção, Mas eu foi entendo. 10 dias atrás, tá? O momento ali... Não, 10 dias. eu digo que o Edinaldo ainda não tinha caído. Tava naquela coisa, cai, não cai, volta, vai. Aí ele deu essa declaração. Eu acho que foi para terminar de jogar pá de cal no Edinaldo. Tanto é que ele fala... Não, Você acha que ele hoje repetiria essa declaração dele? Não. Eu acho que era... Mudou quem em 10 dias? Mas saiu o cara, né? É o cara que ninguém gostava. Então... Mas então ele foi infeliz em falar isso, né? Então Talvez foi ele, infeliz. talvez ele não tenha A pensado forma de naquele. falar, Talvez ele não tenha pensado, olha, o que eu estou falando vai afetar tudo, não vai ser só o Edinaldo. Mas eu entendi o que ele quis, gostei da sinceridade dele, porque é o que todo mundo queria falar. É complicado por ser um cara de dentro, mas ele ao mesmo tempo também falou da questão do Ancelotti. Tem outras falas dele que ele fala que ele acredita assim que em um ano dê para de repente ajeitar e que no futebol tudo é possível, né? Ó, tem a enquete tá no ar, né? E aí, torcedor, concorda com a fala do Danilo? Vote agora na enquete nossa que está no ar aqui, vai lá no chat, vota aí. E aí, torcedor, concorda com a fala do Danilo? Por enquanto, 78% dizem que concordam. E é isso aí. Concordam. E 22% dizem que não. Eu acho que ele foi infeliz, tá? Acho que talvez ele foi concordem infeliz. com o fato do concorda. Brasil poder não ser campeão. Tem que ver Não, isso mas não é também. poder, ele falou que não tem chance, né? É. Ele falou que não tem chance, é diferente de não é poder. Eu acho que a galera tá apoiando. Os torcedores rubro-negros estão aqui em peso. Não, a seleção tá em A baixa. tropa do Papa tá votando em peso Não, aqui. mas a seleção tá em baixa, então assim, é natural que o torcedor vá apoiar a fala no sentido de que, cara, realmente tá muito ruim. Ó, o Romário, o Mas Romário o que eu falo, é a TV, diferença. Ele é capitão da seleção brasileira. Né? Romário TV atualizou aqui a descrição, ó, para Danilo, no contexto da data da entrevista, 16/5. 16/5 a entrevista. Tem um pouquinho menos, 2 semanas. 2 semanas. Um pouquinho Quando mais, é que foi? 2 Você pode semanas. ver a data que o Edinaldo caiu? Ou se não tinha Deve ter sido presidente ainda 17/5 definido? aquela do Edinaldo, assim. Deve ter sido um dia foi depois perto ou ali. 2. Porque você já sabia que ia ser o Ancelotti, né? A apresentação do Ancelotti foi que dia? Não, mas que chegou o novo presidente, por exemplo. Teve certeza? É alguma coisa. Ele tá nesse Porque momento. tava naquele...
O Edinaldo foi afastado. Mas aí não sabia quem ia ser o novo presidente. É. Tava aquela coisa que Poderia voltar ainda. Quem vai ser, quem não vai falando ser. que ele ia fazer um recuo. Não sabia o que ia acontecer ainda. É isso, a enquete tá no ar. Vota aí, galera. Pode votar, deixa aí sua opinião sobre. Mas a galera tá concordando aí, ó. Sobre a Sim, fala eu também acho que ele, do foi Danilo. bem. Tem superchat, né? Bota na tela o Largar o aço, superchat aí da CBF rapaziada aí que tá com a gente, dando moral. Em cima da CBF, Mas ele é o sim, jogador, O problema foi o campo, né? Se inscreve aí no canal, galera. Larga o like, deixa eu ver o eu não superchat acredito de em quem mim, tá né? com a Mais ou menos gente. isso. O trabalho é dele também, né? Ó, o Ed, se não fosse tu Flá, o Papa já teria surtado aí. Se o Danilo não fosse. Vocês o me Flá. adoram, Deixa o né? Richarlison Olha falar pra um cá, negócio desse, a vocês vão câmera é essa apoiar. aqui? Essa câmera aqui? Essa câmera ali. Você me adora, né, cara? O Papa faz jus ao nome, sempre de olho no celular, atrás do furo lá ele. Que isso? Tá sempre atrás do furo, é? Tô sempre atrás do furo. Vou puxar meu banco pro lado. Ó, o Gustavo Santos. Você tá lá É pro uma lado, hipocrisia dizer isso. Você quer o meu furo, não? Ó, o Gustavo tá dizendo, é uma Lá hipocrisia. ele! Não tô falando o Eu furo entendi. jornalístico. Se quiser, eu passo um furo pra ele, ué. Se controla. Ué, não pode passar um furo? Vai passar o furo? Ué, Não, passar não, o vai furo? passar o Não furo pra passa ele? o furo em mim, Passar não. o furo? Passa o furo pra Não ele. pode Passa, passar não. um furo? Escravo longe. de Jó? Ué, você já me pediu um furo várias vezes. Eu não dei. É uma hipocrisia dizer isso, tá dizendo aqui o Gustavo, ser convocado e aceitar. Danilo nunca foi um bom lateral pra seleção, ele. Pra seleção, ele achou que não seria convocado. Ah, tem isso também, né? É. Foi antes da convocação. Acho que ele poderia imaginar que não ia voltar ali naquele momento. Dá tempo de E se a desconvocar. hein? entrevista tivesse saído antes, hein? Já pensou? Pô, Pois assim, é. Ele acho que ele se dá bem, tem um bom relacionamento com o Ancelotti, né? Então acho que ele vai. O Raíza deve ter tido repercussão lá dentro, né? Deve ter tido alguma repercussão esse troço aí. Porque, né, essa fala foi divulgada agora, mas ele tá lá na seleção, né? Ah, sem dúvida nenhuma, teve repercussão e algumas pessoas já me procuraram, né? Teve gente que falou assim pra mim, pô, ele falou outras coisas, falou coisas positivas também, vamos tentar repercutir também essa parte aí, a parte positiva que ele falou e etc. Eu ainda não assisti a entrevista completa, confesso, né? Assistirei hoje ainda a entrevista completa. Eu, particularmente, gosto muito do Danilo, né? Eu acompanho ele já tem um tempo na seleção brasileira. Eu acho que ele é um cara que sempre apanhou muito com a camisa da seleção brasileira. A gente vai dar uma olhadinha aí no chat, não à toa tem muitos comentários dizendo que ele nunca devia ter jogado na seleção, que ele era um péssimo lateral na seleção. Eu acho que nos últimos anos ele foi muito prejudicado pelo fato de que ele não era mais lateral, né? Já tem um tempo que ele fez a transição dele para zaga, e eu acho ele um bom zagueiro, só que, obviamente, na seleção, a opção de zagueiros ela é muito grande, né? Não sei se ele vai continuar na seleção brasileira até a Copa do Mundo, até porque no próprio Flamengo ele vai estar brigando ali por posição. Hoje ele não é titular absoluto, pelo contrário, hoje ele está no banco. Não sei se o Ancelotti leva ele como lateral ou como zagueiro, mas assim, ele não joga mais de lateral já tem um tempo. O trabalho hoje dele realmente é na zaga. Acho ele um bom zagueiro, mas a seleção brasileira também tem muitas opções de zagueiros. Tem os zagueiros que estão lesionados, que estão voltando. Enfim, eu não sei se ele vai continuar, tá, sendo convocado pelo Carlo Ancelotti até lá. Falta um ano aí para a Copa do Mundo. Mas assim, eu gosto muito do Danilo, ele é um cara sincero, ele é um cara que foge um pouco do perfil assim, de jogador de futebol, né? Ele tem uns projetos também muito interessantes, ele é um cara muito engajado em várias coisas, e é normal, eu acho que numa entrevista assim, a galera tá brincando, tá falando Romário pegou mais um, mas é normal, na entrevista assim você dá uma escorregada, o pessoal lembrando do Rafinha, né? Vamos ver quem vai ser a próxima vítima aí do Romário. Deus me livre da entrevista pro Romário. O Romário tem esse clima assim, intimista, né? Pode chamar. De sincerão, que o Romário é um cara sincero. Não, e eu mesmo, o Romário fez collab aqui. Tá todo, vai soltinho. Aí vai soltinho, tá né? Acabei de sentir a situação. Os caras ficam né? muito à vontade com o Romário, como se estivessem conversando com ele assim, né, na casa dele. Porque ali. todo mundo tem como ídolo. E o Romário sempre foi um cara que falou tudo. Então você não vai chegar de frente pro Romário e vai ficar escondendo. Olha a cara do Romário quando ele fala o troço. O Romário tá ali, ó. O Romário, Tipo que assim, tu vai ó. falar? Eu falaria a mesma coisa, peixe. Sei como é que é, É peixe. isso mesmo, peixe. Com Já deve ter certeza. pautado ele antes de fora, ó. Tá uma zona aquilo lá, hein, peixe. Já Vai foi aliviar conversando, não, hein? Vai aliviar os caras não, né? Não, vou não.
É isso. É, mas isso é malandragem. Isso é um elogio ao Romário como entrevistador, Sim. tá? Porque o Romário Tá é bom indo nesse bem, troço. tá indo bem. Tá indo bem. Romário é bom. Ele já era bom entrevistado e tá sendo, acho que, até melhor Tá como entrevistado, entrevistador. então, é absurdo. Pô, tá Ah, é maluco, absurdo. cara.